Olá, gente boa! Bem-vindo à nossa programação Bom Dia Gainesville e desejando para você neste dia um feliz dia e muito abençoado. E hoje nós vamos estar respondendo a uma pergunta muito simples, mas bem interessante. A Bíblia é um livro difícil de entender? Eu estava lendo aqui na inteligência artificial do Google dizendo que a Bíblia é o livro mais impresso no mundo. Não só foi o primeiro livro impresso por Gutenberg, tendo mais de 5 bilhões de cópias vendidas e distribuídas, 3 mil idiomas, foi traduzida e ocupa primeiro lugar no ranking mundial há 50 anos seguidos. Então, definitivamente, muita gente tem, pelo menos, a Bíblia Sagrada. E um parênteses aqui para você, principalmente você que não é evangélico, enfim, talvez não tenha lido a Bíblia ainda, nem um pedaço dela. Muitos de nós mesmos, no meio das igrejas católicas, evangélicas, enfim, outros que possam usar a Bíblia Sagrada, estamos lendo cada vez menos a Bíblia. Ainda assim, este livro é impressionante como, no passar da história da humanidade, continua estando em primeiro lugar, mesmo que a sociedade muitas vezes fala tão contrário. Mas nós aqui, neste canal, amamos esta palavra aqui, porque para nós é a sabedoria de Deus revelada para a gente. E olha que eu mesmo tenho, essas são somente alguns exemplares, olha, cor diferente, língua diferente, está aqui em espanhol, em inglês. Então ela tem de todos os tamanhos, todo jeito, e a tecnologia hoje nos faz levar a Bíblia em qualquer device, né, em qualquer aparelho também. Mas a pergunta de hoje é, Manu, é difícil ler a Bíblia? Porque aqui entre nós, eu já tentei algumas vezes começar, mas é difícil demais. Para você é fácil? Não. E aí, com isso a gente tem que desistir, deixa para lá, isso é para quem estuda teologia, ou eu vou ter que entrar em algum curso por aí para entender? Também não é assim. Se você tem algum interesse de começar a ler a Bíblia, o programa de hoje é para você. Eu quero dar uma dica por onde começar. E isso, com certeza, se você perguntar a uma pessoa ou a outra, vai ser diferente a sua resposta. A minha resposta pessoal para você é começar no livro de Lucas. Que negócio é esse de livro, Manu? A Bíblia não é um livro? Sim. Dentro da Bíblia são 66 livros dentro dela, dividida em duas partes, o que chama-se de Velho Testamento, que é mais sobre a história de Israel, e o Novo Testamento, que é do tempo de Jesus em diante. Então, no Novo Testamento, e é fácil você ver no índice lá, tem um dos livros, que é um dos evangelhos, que é chamado de Lucas. Os evangelhos são 4 livros que contam a mesma história, a história de Jesus. Mas quando você lê, você vai ver que eles são diferentes. Alguns têm uma história que o outro não tem, o jeito de contar é diferente, e é por isso que eu escolho o livro de Lucas. Muitas pessoas dizem, olha, o melhor é começar por João. Eu prefiro de Lucas, por quê? Porque Lucas foi uma pessoa que escreveu para os gregos. E os gregos, na época que foi escrita, né, era esta cultura mais avançada a nível de filosofia, de conhecimento. Eles gostavam de saber os detalhes das coisas e era uma cultura muito culta, né, neste sentido. E Lucas era um médico, então era parte da sua profissão ser detalhista. Ele não só é o maior em termos de número de palavras e etc., portanto, é algo que nos nossos dias se faz mais fácil entender. Todos os evangelhos, como eu disse, contam a história de Jesus. Então, se você quiser ler a Bíblia Sagrada, começar com a história de Jesus, que é aquilo que com certeza chama mais a atenção da Bíblia para nós hoje, eu aconselho você então começar com este livro chamado de Lucas. O segundo livro que eu acho muito interessante para uma pessoa que não tem costume com a Bíblia, chama-se o livro de Provérbios. Ele foi escrito por um rei chamado Rei Salomão, quando era criança praticamente. Ele pediu a Deus que desse sabedoria para ele, para ser rei sobre a nação de Israel. E Deus deu a este rapaz uma sabedoria extraordinária. Ele expressou a sabedoria das coisas humanas. Aquilo que ele via dentro da família, do amor de um homem para com uma mulher, na realidade de uma casa, na realidade do trabalho, enfim, de coisas que nós nos relacionamos, a justiça, ética, uma série de coisas que nós lidamos no nosso dia a dia e que essa sabedoria agora de Deus dada para nós na Bíblia Sagrada, você pode aprender dela. É o tipo do livro que eu não leio um capítulo inteiro, não. Eu gosto de ler assim um pedacinho, um trechinho pequeno, porque sabe aqueles livros que você encontra quotes, citações de uma pessoa, que é coisa assim de você pensar e dizer, caramba, isso aqui é verdade, mas você fica pensando um tempo? É mais ou menos assim. João seria o terceiro livro que eu sugeriria. Se você já leu o Evangelho de Lucas, então depois você pode ler o Evangelho de João.
conta a mesma história de Jesus, mas a perspectiva de João é completamente diferente. Ela é mais espiritual. Então, se você já conhece a história humana de Jesus através do Evangelho de Lucas, quando você lê o Evangelho de João, você vai começar a entender uma outra perspectiva espiritual, assim que você já sabe da parte histórica. Então, vai conectar uma coisa com a outra e vai te dar um maior entendimento. Depois disso, eu acho que eu vou até acabar por aqui, senão esse vídeo vai ficar muito comprido, né? Seria o livro de Atos. É aquele que vem contar a história da primeira igreja, logo depois que Jesus morreu e ressuscitou. Como é que a igreja começou? Como é que eram os primeiros cristãos? Claro que se você, por acaso, vai ou quer conhecer da Bíblia a história dos judeus, o princípio não vai ser por aí. O Antigo Testamento, ou a primeira parte, os 2 primeiros livros contam desde a criação até a entrada do povo de Israel na terra que hoje é Israel, e depois do livro de Josué até o livro de Reis vai contar bastante coisa da história. Então, estes livros são históricos, ainda que tem umas genealogias lá no meio que você vai ficar com o cabelo lá para cima e dizer que negócio é esse. Tudo faz parte de um contexto, de uma cultura. Mas não é impossível e nem de tudo, para ser sincera, difícil de entender. Porque é um livro histórico, você vai ver que é recontando a história de uma nação. Se você quiser começar outra vez, dar mais uma chance à leitura deste livro tão especial, eu aconselho a você começar no Evangelho de Lucas. E eu espero ouvir de você, que possa deixar aí um comentário, se é esse que você já leu, já gostou, se você também começaria por aí ou não. Que Deus abençoe você. Eu não quero deixar sem orar por você neste dia. Eu fico muito feliz de você ser alguém que queira aprender deste livro sagrado. Tenho aprendido dele até hoje, depois de tantos anos. Vamos orar. Querido Deus e Pai Celestial, muito obrigada por esta pessoa, por este rapaz, por este jovem, por essa moça, que hoje está ouvindo esta programação, uma programação tão simples, mas que deseja um bom dia, que deseja algo bom da parte de Deus para nós, para a sua vida. E este livro, esta revelação, foi aquilo que o Senhor permitiu de Deus estar aqui no nosso meio, nas nossas mãos. E como falamos, os milhões, os bilhões de livros que estão multiplicados, de Bíblias que estão, é a prova que Deus está por trás disso. Senão jamais um livro alcançaria tamanhos números. Mas hoje eu quero orar por esta pessoa que deseja, que já tentou uma ou outra vez, mas as realidades da vida, a dificuldade da leitura impediu. Mas se esse é o tempo, esta é a hora, que o Senhor quer trazer essa pessoa mais perto do Senhor, mais perto para aprender, para viver, para receber aquilo que o Senhor tem para ela, para ele. Eu te peço agora, abre a porta do seu coração, do seu entendimento, dá força para começar mais uma vez, e que esta leitura dessa vez seja especial, e que pouco a pouco possa ter fortaleza de continuar, e assim ser abençoado, abençoada com esta leitura. Eu te peço também pelas suas familiares, pelo seu dia de trabalho, pela situação que esteja vivendo nesse momento, que a tua bênção, a tua mão de graça e misericórdia seja sobre ele. Em nome de Jesus. Amém. E se você, por acaso, está ouvindo essa programação e já tem um pouco mais de convivência com a Bíblia Sagrada e gostaria de assistir uma outra programação nossa, agora mais explicativa, não é que nós caminhamos em cada livro, versículo por versículo, eu tenho um canal destinado a isso no YouTube que se chama Devocional Simply Pentecostal. Eu vou deixar na descrição do vídeo aí. Este programa está acessível pelo YouTube, também pelo Instagram, Facebook, seja qual for a plataforma que você nos assistiu, eu agradeço a Deus por você estar aqui comigo e espero em Deus que a bênção dele seja sobre a sua vida. Amém.